simples e muito direto. Não é possível que a gente faça caridade sem que tenhamos avaliado de alguma forma ou por algum critério o valor que isto tem, não só na nossa vida como na vida alheia. Os momentos de confusão que nos encontramos dentro das religiões são fruto da maneira como as religiões são colocadas invariavelmente. Por exemplo, nós aprendemos que não devemos esperar recompensa. Mas em que sentido isto é dito? Porque na hora que eu faço o bem sem esperar recompensa, eu faço porque sei que de alguma forma eu tenho uma recompensa. Tanto que se diz, quando você faz o bem, você é quem melhor se sente com isto. Ora, se eu me sinto melhor porque eu faço o bem, e eu faço o bem sem querer nada e não querendo nada, eu me sinto melhor ainda, obviamente que isto está dentro de um sistema de ação e reação. E o que nós fazemos há de vir sempre uma lei de retorno a nos indicar ou nos traduzir uma equação da qual nós queremos fugir. Domingo passado nós falávamos aqui que também é muito comum se dizer que não se deve fazer proselitismo. Proselitismo no sentido de agredir o outro para que ele mude de opinião, e isto é errado por conta da agressão. Mas você silenciar uma opinião que você tenha sensata e equilibrada, a pretexto de dizer que não faz proselitismo, é você estar a fugir da sua própria responsabilidade ante o que você tem que externar a fim de melhorar a percepção do próximo. O que é fazer caridade? Fazer caridade é a gente não ter nada, não olhar para nada, fazer de qualquer jeito e atingir de alguma forma alguém? Não, talvez isso não seja caridade. Talvez a gente até pense que está sendo caridoso, mas ser caridade é algo que requer, no mínimo, uma reflexão. E essa reflexão ela vem sempre quando a gente é confrontado com alguns momentos de nossas vidas, tipo uma pessoa que está visivelmente embriagada e diz que está com fome e quer um dinheiro para comer. E o que a gente faz? Dá o dinheiro e ele pode correr o risco de pegar o dinheiro e beber mais ainda. Dá o dinheiro e ele pode de fato ir comer. A gente oferece a comida e ele diz que não quer a comida, o que ele quer é o dinheiro. Qual é a atitude caridosa neste momento? Vamos favorecer a que ele se perca ainda mais? Vamos tentar educá-lo? Será que aquele é o momento, aquela é a oportunidade? Então a gente se depara de repente numa situação bem simples e altamente complexa. Por quê? Porque ainda não assimilamos como é fora da caridade na nossa salvação. Muitas vezes a gente diz, eu dou, se ele usar errado o problema é dele. Isso é uma irresponsabilidade de nossa parte. Porque se eu vejo que o outro pode se complicar e mesmo assim eu deixo nas mãos deles o risco dele se complicar e eu achar que fiz o melhor do que eu poderia fazer, está mostrando que nós não tivemos caridade. Aonde isso nos arremete? Nos arremete a termos que pensar sobre o que fazemos. Fazer uma caridade requer que nós pensemos sobre o que estamos fazendo. Quando nós escutamos grandes autoridades morais falando de algum comportamento moral, eles sempre são muito sintéticos e objetivos, mas por trás sempre dizemos, guarda-se uma grande lição. E de onde vem a lição? Exatamente da reflexão. E aí entra de novo de volta a questão, pensamentos, ideias, filosofia, ações, reações, análises, ciência. No fundo, ser caridoso, mais uma vez, faz parte daquela proposta maior que os Espíritos deram a Allan Kardec, de que a lei de justiça, ela está sim em consequência de uma lei de amor e de caridade, ou está na causa dessa consequência, amor e caridade. Como é que a lei de justiça se estabelece? A partir do princípio da comparação, da análise, da validação ou impropriedade de determinadas posturas. Onde é que isso está estabelecido dentro da consciência? E o que é que nós temos na consciência para poder chegar a esse valor de juízo? Temos que ter padrões e, portanto, isso nos arremete necessariamente a reflexões, não apenas no campo filosófico, mas sobretudo no campo da própria ciência. A ciência humana, a ciência psicológica e, quando entramos no campo mais profundo ainda, na própria ciência clínica, médica, porque nós podemos cometer alguma coisa pensando fazer caridade e estamos comprometendo a saúde do outro. Todas as vezes, e este é um fato, que nós queremos simplificar demais, saindo do simples para o simplório, nós vamos terminar nos batendo numa situação que tem um nome muito mais forte,
que se chama ignorância. E a ignorância, ainda que ela não seja um mal em si, ela pode engendrar muitas reações negativas. Por isso mesmo é que todos, absolutamente todos, em qualquer tipo de nível ou reflexão em que nós nos posicionemos ao longo da vida, nós estamos sempre buscando crescer em aprendizado, em sabedoria, para poder tirar as melhores deduções e evidências de nossa vida. Fora da caridade não há salvação. Nada há de tão religioso, de tão simples e de tão puro. Nada há de tão severo, tão crítico e tão forte na nossa vida. Quando nós fazemos caridade primeiramente a quem? A gente poucas vezes pensa isso. Eu estou fazendo caridade a esse miserável que está passando fome. Você está fazendo caridade a ele porque ele passa fome? Então que tipo de alimento você está dando a ele? Jesus e a mulher de Samaria, povos que não se falavam, Jesus chega a ela e diz: dá-me um pouco da tua água. Mas tu, um judeu, vem pedir a uma samaritana água. Ele disse: dá-me um pouco da tua água porque eu tenho sede, e eu te darei da minha água e tu jamais terás sede. Seria naquele diálogo um momento propício para ela dizer: mas se tu tens água que mata todas as sedes, por que me pedes água e a minha água vai te resolver apenas um problema? Ao contrário disso, ela percebe toda uma filosofia e toda uma ciência que ali estava por trás, e ela dá um copo d'água, para o homem que queria. Obrigado. Bem a propósito, olha, tá vendo? Só que ele não é a samaritana, né? Ele é o samaritano, o bom samaritano. Nós entramos dessa forma dentro das reflexões profundas. Aquela mulher dava um copo d'água, que era tão só um copo d'água, mas quando a gente analisa toda a circunstância em que ali aconteceu o fenômeno, estávamos falando de pessoas que não se falavam e com outras implicações. Um homem não se dirigia a uma mulher desconhecida, uma mulher desconhecida não falava com um homem, um judeu não falava com ninguém da Samaria. E aí estava todas as regras quebradas em favor de um único ato: dá-me a tua água, porque eu tenho sede. E depois ele promete: eu vou te dar uma água que tu não tens e que tu nunca mais vais ter sede. Nossa, que diálogo profundo, que diálogo singelo. Onde é que está a caridade? Foi ela que fez a caridade de dar água para Jesus? Foi Jesus que fez a caridade de pedir a água? Quem foi que quebrou as regras? E quebrar as regras é bom, é caridoso. E depois disso eu estou te pedindo algo que estou te dizendo que vou te dar muito mais ainda. E ela me dá independente do que você vai me dar, porque antes de você me dar eu já recebi. Aí a gente começa a perceber que a caridade, ela é a salvação, não porque eu faço e me livro de alguma coisa, mas porque quando eu faço eu ganho uma nova coisa. E que nova coisa é essa? Não há de ser material, há de ser em termos de estruturas de sentimentos profundos. Que água foi aquela que aquela mulher recebeu de Jesus? Se ao que se consta naquele momento, ele não proferiu nenhum discurso especial para ela, ele simplesmente fala da vida. Mas falar da vida nós falamos o tempo todo, quando nem ao menos percebemos, porque enquanto estamos vivos estamos falando desta, mas nós não percebemos a vida. Nós raramente percebemos que a vida está dentro de nós, gritante, pulante, saltitante, e a gente prefere ficar abatido. Ah, mas meu dia hoje está terrível, nossa, esse calor, tive que me levantar tão cedo. Por que será que no Leão esses passes não vêm para o domingo de manhã? Mas domingo de manhã, depois que a gente voltar da praia, né? A gente entra num mundo de não valorizar o que nós temos. Nós temos tantas coisas, tantas as oportunidades. Que engraçado, aqui no domingo de tarde, por exemplo, nós temos reunião do Evangelho. Temos grandes palestrantes que fazem boas palestras. Mas vem tão poucas pessoas aqui no domingo à tarde. Por que será? Porque a gente está querendo a caridade do passe magnético. Mas você está querendo a caridade do passe magnético, mas quem é que está sendo caridoso? Quem é que está fazendo caridade? Será que isto chega mesmo a ser uma caridade? Será que eu pelo menos avalio o meu esforço de vir versus o benefício que eu alcanço, e complementando na terceira vertente, e o que eu levo para os outros disso tudo? Isto é a caridade.
Eu não preciso ser palestrante, não preciso ser magnetizador, não precisaria em tese nem estar aqui. Mas o que eu ganho, onde quer que eu ganhe na vida, eu tenho sim o dever de dividi-lo, de distribuí-lo, de compartilhá-lo. Mas parece que essas lições a gente não absorve. E Allan Kardec fica repetindo a frase de Paulo: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Ah, mas se você não vier ao centro espírita, o que é que tem? E se você não for à igreja, o que é que tem? E se você for ao centro espírita, à igreja, à sinagoga, e continuar sendo uma pessoa má, que diferença está lhe fazendo as igrejas? Que diferença está lhe fazendo as religiões? E se você, ao contrário, nem é uma pessoa má, você vem, você apresenta, aprende, guarda, mas na hora de expor não é nem viver, a gente sequer expõe. Então de que caridade nós estamos falando? A caridade de dar é boa, a caridade de doar-se é essencial, a caridade de receber é nobre, a caridade de saber receber é divina. Quanta diferença existe, às vezes, numa simples conjugação, mas que é tão difícil no nosso dia a dia. A verdade, entretanto, é uma só. E quem fez o comentário da passagem foi de uma felicidade impressionante. Além dessa caridade ser magistral para nós aqui na terra, enquanto encarnados, é esta mesma força, esta mesma caridade que nos faz sermos distintos no mundo espiritual. Mas distintos como? Com títulos, com túnicas diferentes bordadas a diamantes? Ou será com túnicas de suavidade, como ele tão bem diz, que ao se aproximar de qualquer um, lhe infunde um novo respirar? Essa é que é a caridade profunda. Não é tão diferente daqui como de qualquer outro lugar, mas é essencialmente diferente da maneira como nós vivemos. Muitas vezes não precisamos muita coisa com algumas pessoas, um sorriso apenas, só um sorriso. Outras vezes nós também não precisamos tanto, uma palavra ou um silêncio. Quando alguém está muito nervoso e a gente vai falando em cima, vai ficando pior. A pessoa às vezes está precisando apenas que você escute. Quantas vezes alguém pede apenas que a gente olhe e indique com o olhar um caminho, mas a gente não tem tempo. Não tem tempo de quê? Não tem tempo de pensar em caridade. E a gente acha que cada um que cuide de si próprio. E quando a gente precisa de ajuda, alegamos solidão. Totalmente falta de apoio integral. Nós temos as referências interiores. Sorriso, abraço, uma palavra, não precisa ser uma palavra piegas, mas uma palavra doce, uma palavra de tranquilidade. E se alguém não me lá dá, eu então devo ter ouvidos de ouvir, olhos de observar, natureza para sentir tudo isto que está acontecendo. É assim que funciona, é assim que existe o sistema. O sistema. Fora da caridade não há salvação. É a caridade de todos os instantes, é a caridade de toda uma vida, é a caridade pura e simples. Vamos agora mantermos-nos interiormente de forma bem relaxada e refletindo sobre os valores que todos nós já trazemos. Valores que desabrocham na medida em que nos abrimos para a vida, valores que nos favorecem com as melhores reflexões, como a nos mostrar que o caminho já está bem definido. O nosso GPS está dentro de nós. A opção dos caminhos também é nossa. A velocidade em que nos movemos na busca do melhor para a nossa vida também é decisão pessoal. Agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus pelas bênçãos e pelas oportunidades. Agradeçamos porque respiramos,
porque temos uma mente que elabora pensamentos. Agradeçamos porque há um verdadeiro universo de vida dentro do nosso corpo, em todos os processos. Como a nos dizer que nada para e tudo favorece para que continuemos crescendo e aprendendo. Relaxemos interiormente. Pensemos apenas no sentido de gratidão à vida. Imaginemos paisagens reconfortantes, situações enobrecedoras, sorrisos que nos renovam o ânimo, abraços que nos dão um novo vigor. Imaginemos a chegada de um filho, imaginemos o olhar do ser amado, imaginemos uma árvore frutífera com aquela fruta que nós tanto gostamos. Imaginemos a relva que nos permite passear em total contato com a natureza. Sintamos o vento, a brisa. Observemos as ondas do mar. E como um navio, singremos o oceano da vida, buscando portos de harmonia e paz. Amigos espirituais, sempre presentes aqui conosco, aproximam-se de cada um de nós, renovando-nos com sutis energias, nosso campo de vida. Estejamos abertos a essa influência bendita. Deixemo-nos invadir por esta onda de energia e paz. Os nossos magnetizadores encarnados projetam também os seus fluidos para compor uma amálgama de oportunidades e bênçãos fluídicas, com possibilidades imensas de nos reorganizarmos, de capturarmos todo o bem que buscamos. Sintam, percebam, vibrem nesta onda de harmonia, nesta onda de refazimento, de saúde e de paz. Inspirem tudo isso. Agradeçamos a Deus por tudo isso. E expiremos com a alegria de continuarmos merecendo estas bênçãos. Inspiremos profundamente. Sintamos o nosso corpo como a renovar-se com tamanha quantidade de bons fluidos. Percebamos que cada escaninho de nossa alma é alcançado por toda esta energética, e isto nos faz um bem enorme. Inspiremos e expiremos com profundidade e gratidão. Inspiremos e expiremos. São muitos fluidos em nosso benefício. Os bons amigos espirituais nos envolvem. Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia,
verbo de Paulo nos lembrou da caridade. Sejamos caridosos com todos, mas sejamos caridosos conosco mesmos também. Inspiremos, retenhamos estas bênçãos e expiremos com gratidão e esperança. Nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas. E nós continuaremos neste clima de profundidade de alma. Neste clima benfazejo de energias revigorantes. Nós, com sabedoria, continuaremos em oração, aproveitando todo este mundo novo de bênçãos. Jesus está conosco. O amor nos envolve. Boas energias nos alcançam a alma. Continuemos em oração.